Glória a Deus. Amém. Graça e paz. Bom dia a todos. Eu sou Luciana e Dizé. Nós somos casados há quase 18 anos. Faremos 18 anos no mês que vem. Nós temos um filho também com quase 11 anos. Ele faz 11 anos no dia 21. E nós somos casados para sempre. César deveria estar aqui comigo hoje, mas não foi possível estar. E muitas vezes vocês vão me ver falando aqui, nós, é porque o Senhor, né, o nosso Deus, Ele trouxe essa inspiração para nós dois. Porém, aprove, né, a Deus, nesse dia, eu estar aqui sem Ele. E eu creio que Deus está no controle. Hoje pela manhã, eu disse, quando estava tomando café com o Arthur, porque César saiu já de madrugada, eu me vi. Aí eu disse, Arthur, ore por mim. E Arthur orou. Ele disse, vai ser difícil. Aí eu já sabia que ia ser muito difícil, eu sabia. E ele começou já me dizendo essa verdade. E ele disse que mãe, ou papai do céu, que minha mãe não esqueça nenhuma palavra, que minha mãe não esqueça nenhuma vogal e que minha mãe não esqueça nenhuma consoante. Eu disse, é isso mesmo, Deus, é isso mesmo, que Deus, Ele trabalha, né, no detalhe. E aqui, quando a gente chega, glória a Deus, a gente é recebido ali, quem vai pregar com oração maravilhosa e apesar de todo o nervosismo, as palavras, os abraços, a oração, as pessoas falam, vai dar certo, Deus está no controle, e eu creio. E o meu desejo é ser um instrumento nas mãos de Deus, porque Deus, Ele já começou a trabalhar em nossas vidas. Ele já começou quando a palavra chegou até nós, né? Deus, Ele já começou a fazer o trabalho. Deus, Ele já começou a fazer a obra. E eu tive que colocar em prática. Ao final eu vou falar a vocês como foi que isso aconteceu. Eu já tive que colocar em prática aquilo que Deus, Ele estava me ensinando. E o meu desejo é que o Espírito Santo de Deus, Ele possa de fato me usar para que aquilo que foi proposto para esse dia seja feito em nossas vidas, em nome de Jesus. E o tema do nosso congresso é famílias vivendo o reino aqui e agora. Sobre essa questão de falarmos sobre o reino de Deus, viver o reino de Deus aqui e agora. Eu vou falar de dois aspectos. E para dar continuidade a essa programação, os nossos irmãos, né, os nossos parceiros do ministério, vestiram mais ainda a camisa, né, vieram para perto e o que nós podemos ajudar, o que nós podemos fazer, como nós podemos realizar, né, trazer essa mensagem para a igreja. E glória a Deus por fazer parte desse ministério, por ter irmãos, né, conscientes de que somos um corpo, né, que hoje aqui vai ter alguém que vai ser meu braço, outro que vai ser a perna, e num todo, né, sabemos que o nome de Deus será glorificado. Então, trazendo aqui o reino de Deus futuro, dois aspectos, e o reino de Deus presente. O reino de Deus futuro, nós sabemos que existe, né, ainda aquele dia, né, determinado, onde Deus, Ele vai estabelecer o seu reino, né, o seu reinado. Deus, Ele vai estabelecer o seu governo. Isso é algo que ainda não aconteceu. Então a gente diz que esse aspecto do reino é o reino futuro, é algo que ainda vai acontecer. Então, para comprovar, eu peço a vocês que abram e que alguém também possa ler para mim Mateus 7, 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Amém. Amém? Então, entrará no reino dos céus. Então, assim, é algo que está apontando ainda
para o futuro, é algo que ainda vai acontecer, é algo que nós esperamos, é algo que nós almejamos. Mas nós temos um Deus tão extraordinário, nós temos um Deus tão tremendo, que Ele invade, Ele adentra, Ele vem para o nosso presente, onde Ele diz: o reino de Deus está entre nós. E Ele ainda diz mais, que o reino de Deus, Ele agora está dentro de nós. Quando Jesus, Ele vem aqui à terra, Ele vem justamente nos ensinar, Ele vem nos mostrar como esse cidadão do reino, ele precisa agir. Não só aqui dentro da igreja, mas é na minha casa, é no meu trabalho, na minha escola, na faculdade, em todos os lugares. Então, Jesus é esse reino de Deus dentro de nós. Jesus veio à terra para nos ensinar, para nos orientar como esse cidadão do reino, ele deve proceder. Então, eu peço também que alguém possa abrir e ler para mim Lucas 17, 20 a 21. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondendo lhe disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão: eis aqui o Elohim, o Elo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está entre vós, através de Jesus Cristo. Esse reino está entre nós. Mas aí, para não ficar, né, a gente não fazer confusão, conversando com o Andrezinho, né, ele trouxe, né, assim, um bom exemplo que eu vou compartilhar aqui com vocês. Porque as crianças estudam, né? Ele, como nunca gostou de estudar, no passado, no instante, ele não gostava de estudar. E aí o que é que ele vai questionar a mãe dele, né? Mas pra que eu preciso estudar? Mas pra que eu... Né? Pra que isso? E de fato, a criança, nossos filhos, né? Eles precisam estudar, porque eles vislumbram algo à frente. Ele precisa estudar aqui no presente, no hoje, para ter um futuro melhor, né? Esse é o desejo. Então, eu também, quando eu trabalhava em uma outra empresa, aconteciam sempre as promoções lá na empresa. E eu ficava meio sem entender por que não acontecia para mim também. E uma certa vez a minha coordenadora, ela me chamou e ela disse: olha, para que você consiga essa promoção, você precisa ter um diploma, né? Precisa ter uma graduação. E assim eu fiz. Eu estudei porque eu estava esperando alcançar algo maior. E assim é o reino de Deus, futuro e presente. O reino presente, nós precisamos aprender a praticar tudo aquilo que Jesus nos ensinou, tudo aquilo que Jesus deixou, para que possamos, naquele grande dia, estarmos com Ele. Nós temos aquele foco, né? Não, meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. E de fato, nós precisamos ter esse alvo, nós precisamos orar, nós precisamos ler a palavra, mas também nós precisamos buscar nos relacionarmos bem com os nossos irmãos. A palavra de Deus em Mateus, no capítulo 22, 36 a 40, é quando Jesus ele é questionado, né? Qual o maior de todos os mandamentos? Aí alguém vem ali e pergunta para ele. Aí ele fala: amar o Senhor teu Deus, estou com todas as tuas forças, de todo o teu coração. Aí ele diz: o segundo semelhante a este é amar o teu próximo como a ti mesmo. Então aqui, no nosso presente, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nós devemos buscar nos relacionarmos bem uns com os outros, nos amar ao nosso próximo como nós nos amamos. E nós sabemos que isso não é uma tarefa tão fácil, né? Não é assim, que maravilhoso, né? É bem assim. Mas é algo que nós precisamos começar a praticar hoje, agora. Viver esse reino aqui agora, porque nós almejamos algo muito maior.
Não vai dar para chegar lá naquele grande dia e voltar para procurar me relacionar bem com meu pai, com minha mãe, com meus irmãos. Não, o momento é hoje, o momento é agora. E trazendo essa questão de relacionamento, de nos relacionarmos bem dentro da nossa casa, né? Na nossa família, com os nossos, com aqueles que estão bem próximos a nós. Eu quero chamar a André, que vai estar contando uma história aqui para a gente, e depois nós vamos dar continuidade. Bom, essa história é uma paráfrase de uma outra história. Vocês podem encontrar na internet. A história de um homem, um empresário bem-sucedido, que tinha 2 filhos. E um deles trabalhava muito, fazia de tudo para manter a empresa da família de pé, sustentada, com todas as suas finanças correndo bem, de vento e popa, ficava até tarde trabalhando no computador, olhando todas as planilhas, todos os funcionários que estavam a serviço, e queria deixar tudo certinho para o pai. Trabalhava muito mesmo. Acabou o computador? Termina no celular. Terminou no celular? Não deu? Vai lá no tablet. Mas ali queria deixar o negócio rodando a todo vapor. Se esforçava muito mesmo para deixar tudo certinho. A empresa que era o patrimônio da família. Ele trabalhou direitinho ali. Só que o outro irmão, imagina como era seu irmão. Aqui na Bahia, diriam que era um badavô. Aquele cara que não queria conta com nada, sabe? Não queria nada com a hora do Brasil, como a gente diz aqui também. Sabia? Queria saber de festa, de farra, mulheres, dinheiro, sabe? Bebida, drogas até. Olha que coisa que o cara foi fazer. Já foi pego na blitz, alcoolizado, dirigindo. E aí, foi preso. O pai já deu uma soltura lá, né? Pagou a fiança, soltou o camarada. Aí você acha que assim que melhorou? Não melhorou nada. Continuou na mesma vida, fazendo arruaça e fazendo o que queria. E achando assim, eu sou dono do meu dinheiro, da minha vida, do meu nariz, não tenho que dar satisfação, vou fazer o que eu quero. Eu vou lá ficar me matando aqui no outro lá, que nada, ele lá que se vire. Eu não, vou seguir minha vida. E assim foi. Aí chegou um dia que ele, de repente, chegou para o pai e disse ao pai: não parte aí do dinheiro da empresa que eu estou querendo cair fora, não vou ficar mais nesse teto não, vou embora, vou seguir minha vida. Não quero não. Aí o pai ficou assim, pensando, no coração, no dentro ele relutou, não queria, mas ele pensou, poxa, não, é isso que você quer? Você tem certeza que é isso que você quer? Certo, tá bom. Aí o pai vai, vende uma parte do patrimônio que ele tinha, uma parte dos ativos, né, da empresa, e libera para o filho. É ativo ou passivo? Esqueci. Ativo e passivo. É ativo mesmo, né? Pois é que eu estudei contabilidade há muitos anos, eu nem lembrava mais disso. As ações. Pois é. Então, ele vende tudo isso, uma parte, olha que loucura do pai, né? O filho, que não era um exemplo, um orgulho para a família, faz aquilo tudo, e o pai chega e dá metade, ou melhor, metade não, uma parte, né? Uma parte do dinheiro para ele gastar como ele quisesse. E lá ele vai. Só, agora que eu vou ganhar o mundo. E foi, e gastou, fez o que quis, foi para os melhores hotéis, sabe? Nos melhores restaurantes, comer do melhor. Gastou dinheiro também com bebidas, né? Com drogas, etc e tal, com prostituição, fez um bocado de besteira lá na vida. E o dinheiro foi acabando. O dinheiro foi acabando. Aí já não deu mais para se hospedar em hotéis de luxo. Vou pegar uma pousada melhorzinha, né? E o dinheiro acabando, sabe? Não dá. Vou alugar uma kitnet. Não deu mais, pô, agora eu vou ter que ir na rua. Não tem jeito, vou ter que ir para. Vou ter que ficar lá debaixo da ponte, olhar um lugarzinho lá para ficar. E ficou na sarjeta, todo acabado, todo destruído. Ele olhou, né? Olhou para um lado, olhou para o outro. Disse, rapaz, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou voltar
besteira. Vou ver se ele me admite de volta. Vou lá. E foi pro pai, só meu pai, pô, pisei na bola, me perdoe, fiz o que eu era para fazer. Tem um chance de o senhor me botar aí para trabalhar junto com o seu pessoal aí? Eu trabalho aí junto com seus funcionários, de boa, mas eu só preciso voltar para casa que lá não deu. Qual é a reação do pai? Qual seria a nossa reação? Tome vergonha na cara, seu descarado, vai sair daqui. Você quer, né? A gente ia reagir indignado. Você não tem que cara lisa. Vem pra cá, fez tudo que fez, agora vem pra cá me pedir pra. Não, agora você vai, ó. Como diziam o ditado dos antigos, né? A ponta da rua é a mentira da casa. Vá se virar, vá ganhar o seu. Mas ao contrário, o que é que o pai faz? Vem, meu filho. Eu vou botar você como gerente da empresa. Venha. Você vou ter uma parte da empresa, já vou reservar para depositar em sua conta. Você vai ter tudo de volta. E ainda vai chegar com autoridade. Não vai ser empregado, não. Ele volta para cá, para a empresa, para o pai, para a casa do pai, pega o lugar de volta da empresa e o pai dá o melhor. Né? Deu cargo de autoridade. Você não vai ser empregadinho, não, meu filho. Venha. Poxa, o outro, meu irmão, quer dizer, peraí, que negócio é esse, meu pai? Eu estou aqui me matando, suando, trabalhando até de madrugada. Estou aqui tentando manter essa empresa nos trilhos. O cara vai lá, faz o que faz, o senhor vem para cá, ele volta com essa cara mais lisa do mundo, e o senhor dá tudo de volta a ele, ainda. Era para ele trabalhar, era para ele estar aí, ó, só na camisa. Não era para estar aqui como gerente, não. Como administrador, não. Que negócio é esse, meu pai? Aí, pai, eu vou fazer uma festa, tá? Aí, vou entrar lá. E ficou lá fora. Vou entrar lá, rapaz, entrei, não sei como chegou, voltou. Que nada? Volta, né? Volta não, que nada? Tá certo isso, um negócio desse? Mas essa história reflete, essa história que está na Bíblia, retrata o caráter do Pai Celestial, que apesar de tudo, nos ama e nos dá o que a gente aprendeu hoje aqui de manhã na EBD, o direito de primogenitura, que nós não podemos nem devemos trocar por um prato de lentilhas, como a gente aprendeu de manhã na EBD. Então Deus, Ele nos ama e nos dá de volta a oportunidade do relacionamento. É isso que Deus quer, e o Luciano vai falar mais sobre isso. Eu não vou entrar, eu só dei esse pequeno spoiler, mas a Luciana vai falar aqui o restante. Onde está essa história e o que é que ela retrata? O que ela representa para nós hoje. Amém. Amém. Obrigada, André. Essa história, né, todo mundo acredito que já sabe de quem nós estamos falando. Filho pródigo. Está em Lucas, no capítulo 15, de 11 a 32. E nós vamos ler. E como o André falou no começo, quando ele estava contando a história, nós estamos fazendo uma paráfrase. Nós estamos pegando uma história que ela já existe e nós vamos, com base nela, elaborar uma história. Mas antes de contar essa história, né, essa paráfrase, nós vamos ler o texto de Lucas 15, do 11 a 32, que eu peço também aonde vocês que possam estar me ajudando. E nós, ao final dessa leitura, nós não vamos entrar de imediato no contexto exatamente do texto lido. Nós vamos, com base nele, nós vamos contar a história de uma família. E é uma família à beira do caos. Eu peço que alguém, por gentileza, faça essa leitura. Lucas, capítulo 15, do 11 ao 32. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Versículo 13.
Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caído em si, ele disse: quantos empregados que meu pai tem comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e abraçou-o e beijou-o. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este é meu filho, estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou-os um dos seus servos e perguntou-lhe: o que está acontecendo? Este lhe respondeu: seu irmão voltou, seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me destes nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém, glória a Deus. Obrigada. E com base nessa história, nós que falo, eu e César, pensamos em trazer para vocês a história, uma família à beira do caos. E vamos trazer 4 personagens aqui que nós vamos conversar, nós vamos falar um pouco sobre eles. Vamos trazer primeiro, você passa, Adson, por gentileza, a mãe, uma mãe ausente, o primeiro personagem dessa história, uma mãe ausente. A figura materna é um pilar de conforto, força, acolhimento e amor. A falta pode causar aos filhos desequilíbrio emocional, sentimento de rejeição e sensação de não pertencimento. Atualmente, nós, mulheres do século XXI, eu, no caso, nós temos a necessidade de, muitas de nós, temos a necessidade de trabalhar também fora da nossa casa, de ter um emprego que vá ajudar ali a complementar a renda familiar. Esse é o meu caso. E trabalhamos duro, o dia todo, aquela agonia, aquela tribulação no trabalho, faz uma coisa, faz outra. E também chegamos em casa cansadas, cansadas da luta do dia a dia. E muitas vezes temos lá o nosso filho, Arthur, pelo menos é um menino com muita energia, ele é bastante empolgado, ele sempre tem um pouco mais para dar. E eu já estou ali sem gás, sem força, mas eu entendo que eu preciso dedicar também a minha atenção para o meu filho, porque essa minha
falta, essa minha ausência, pode causar um dano a ele muito mais à frente. E às vezes, queridas, eu falo agora para as mães, muitas vezes nós falamos, né? Estou muito cansada, preciso descansar. Mas nós vamos descansar muitas vezes na frente das redes sociais, do WhatsApp, do Instagram e centenas de outras. E ali estamos descansando. Ali estamos desperdiçando toda a nossa energia. Nos cansamos, de fato vamos nos cansar. Mas assim, aquele tempo precioso, né, que você teria para estar ali um pouco com seu filho, conversando, você despreza por conta disso. Eu não estou dizendo que todo mundo faz isso. Eu estou dizendo que hoje é comum disso acontecer em nossos dias. Então, é muito importante darmos atenção aos nossos filhos. Lá na nossa casa, nós já temos uma regra. Fazemos sempre uma refeição juntos. Sem celular, sem televisão ligada. Só somos nós ali. Naquele momento a gente já aproveita para conversar, para saber como foi o dia. Eu pergunto ao Arthur o que foi que ele fez, como foi no reforço, como foi na escola, como foi. Então assim, aquilo ali já vai nos ajudando a criar um vínculo. E geralmente antes de dormir também, nós temos o costume de orarmos juntos, de lermos a palavra juntos. Então aí já é mais um momento nosso ali, juntos, para que eu explique a ele e para que ele também tire as dúvidas, porque uma coisa que nós falamos sempre, Arthur, mãe, que muitas vezes uma mãe e agora uma mulher, uma esposa, que ela está presente, mas às vezes ela não é nem lembrada. Na época, né, do texto da parábola, as mulheres elas não tinham muita visibilidade, mas atualmente a sua mãe, a sua esposa, como você tem tratado? Como ela tem sido tratada por você? Filho, filha, esposo. Muitas vezes a gente olha essa figura dessa mulher como se ela fosse a empregada. É aquela que está ali para fazer a comida que eu gosto. É aquela que está ali para pôr a mesa. É aquela que está ali para arrumar bagunça. É aquela que está ali para servir. Um amigo meu agora, ele comentou, um amigo lá do trabalho, a mãe dele viajou. E no período agora, né, do feriado. E ele chegou lá dizendo, eu não vejo a hora da minha mãe chegar. Não vejo a hora dela chegar. E disse, tá com saudade não, porque eu não aguento mais lavar prato, fazer comida, arrumar casa. Então ele não estava sentindo saudade da mãe. Ele estava sentindo saudade da utilidade que ela tinha. A nossa mãe, a sua esposa, ela não é um item como a geladeira, como o fogão, como o sofá. Ela é um ser humano. E muitas vezes, todas essas demandas que ela tem dentro de casa e que ela faz com muito amor, às vezes ela começa a cansar. Porque às vezes ela fica carregando um fardo tão pesado, mas tão pesado, que às vezes a gente não observa, porque é muito bom a gente, né, recebendo tudo. E às vezes aquele brilho no olhar dela, ele vai se apagando. E aquela relação, ela começa a se desgastar. Filho, filha, esposo, esse ser humano, essa mulher, ela precisa do seu carinho, ela precisa do seu elogio, ela precisa da sua ajuda, ela precisa do seu reconhecimento. Entendemos, eu entendo, que pequenos gestos diariamente fazem toda a diferença. Então, o que eu quero deixar para vocês em relação a esse ser humano, a essa mulher, a essa esposa, a essa mãe, é que vocês possam hoje mesmo, ao chegar em casa, vocês possam ter um outro olhar. Um olhar para ela com mais sensibilidade. Chegue mais perto, chegue mais junto, fique mais próximo. Ela precisa, talvez ela vai até estranhar um pouco, mas é isso que ela quer. Ela quer o seu carinho, ela quer o seu abraço, ela quer o seu afeto, ela quer o seu reconhecimento.
Filhos, esposo, valorizem o que vocês têm hoje. E o momento é hoje mesmo. E a hora é agora. Estejamos atentos a esse ser humano, a essa mulher, que tanto nos ajuda, que possamos também demonstrar esse apoio a ela. E o próximo personagem que nós vamos tratar aqui é o pai. Então, assim, o pai permissivo. Lembre que nós estamos contando a história de uma família que ela está à beira do caos, né? Falamos de uma mãe ausente, agora vamos falar de um pai permissivo. Os pais permissivos geralmente são amigáveis, permitindo que os filhos tomem decisões por conta própria. A falta de limites pode levar a problemas de autorregulação e responsabilidade. Muitas vezes, né, a gente está, os pais, agora é direcionado mais para os pais, a gente está tão ali agoniado, com preocupações, questão de trabalho, como sustentar a casa, será que esse mês vai dar, será que eu vou conseguir? Que às vezes a gente está ali com os nossos filhos ao redor, volta a falar novamente de Arthur, cheio de energia, e ele está ali, pai, isso, pai, aquilo. E muitas vezes a gente não está dando essa devida atenção. Realmente, as demandas, eu não estou falando que é fácil, mas eu entendo que se a gente fizer um pouquinho a cada dia, a gente vai alcançar. Então, lembrando um pouco da parábola, aquele filho chegou a me dizer, eu quero minha herança. E tome, né? Vá lá, faça. Muitas vezes nós temos substituído a nossa presença por um presente. Mas o nosso filho, o seu filho, pai, ele vai precisar ouvir de você um não. Às vezes parece que dói mais na gente dizer um não para o nosso filho do que para ele mesmo. Mas existe uma necessidade de dizer um não para os nossos filhos. Ó, você não vai naquela festa, ó, você não vai sair com essas pessoas que eu não conheço, ó, você não vai abandonar os estudos. E você, pai, você precisa ter consciência do motivo que você está dando aquele não. Sempre quando a gente ouve um não, ninguém gosta de ouvir não. Não é verdade? Ninguém gosta de ouvir um não. Mas existe uma necessidade. O seu filho, ele está no processo de construção. Ele está construindo a história. E aquele não que você diz a ele, naquele dia, ele pode não entender naquele momento. Porém, quando chegar mais à frente, ele vai compreender. Ele vai entender o motivo de você ter dado aquele não a ele. E Claudinha falou na semana passada aqui na EBD, eu tinha também já feito essa pontuação aqui, que o filho que ele não ouve, o filho que não ouve não, ele se torna um adulto fraco e fracassado. Então, assim, não vamos nos omitir, pais, não se omitam do seu papel de pai. Agora, o seu não é assim, não vai fazer por quê? Por que não? Sente, converse com seu filho, não deixe que ele dite as regras, mostre a ele o correto, mostre a ele que aquele seu não é por amor, é por zelo, é por cuidado. E falando, né, nessa relação de pais com filhos, eu peço agora a Nádia, que ela vai contar pra gente uma história que a gente já conhece bastante, né? Vamos falar de uma parte da história de Davi, da parte dessa história de Davi, do relacionamento dele com 3 dos seus filhos. Graça e paz, amigos. Tudo bem? Todo mundo conhece, né, a história de Davi, né? Mas a história de Davi é uma história que acho que são 4 livros contando a história, que é Reis, da Samuel. E Davi, ele era um pai de uma família poligama, né? Hoje a gente não tem mais, não se aceita mais isso, mas na época se aceitava que um pai tivesse mais de uma mulher. E assim, ele tinha muitos filhos. E acabava que os filhos da mesma mãe, eles viravam um núcleo, né? Onde o filho mais velho geralmente era aquela que cuidava dos menores. Eles acabavam assumindo uma paternidade ali de alguma forma. Então o que aconteceu? Davi teve
filho primogênito, chamado Aminon, que tudo indicava que seria o herdeiro de Davi. E esse rapaz, ele tinha irmãos, né? E de uma outra mãe, ele tinha um irmão chamado Absalão e uma irmã chamada Tamar. Só que esse rapaz, esse Aminon, ele tinha algum problema. Ele não tinha diagnóstico, mas problema com certeza ele tinha. Ele se apaixonou pela irmã. Só quando a gente ouve dizer assim, se apaixonou, você acha que foi algo que ele gostou dela e queria ter alguma coisa com ela. Mas quando a gente vai ver o relato da Bíblia, descobre que não foi exatamente assim. Tamar era uma menina, filha de rei, então ela tinha todos os privilégios de uma princesa. Então o que aconteceu? Ele ficou doente, ficou fissurado pela menina, e o primo dele, Jonadab, viu que ele estava meio triste e perguntou a ele: o que você tem? Que você está assim todo cabisbaixo, sem direção para André? Você está assim cabisbaixo. Aí ele: porque eu estou apaixonado pela irmã Tamar. E aí eu não sei o que fazer. Não, mas você faz assim: você chamou, pede para o rei mandar a Tamar lá fazer uns bolos lá na sua casa. Daí ele deu a entender o que o rapaz devia fazer. E assim Aminon fez, chamou o rei que estava doente, né? O rei foi visitar ele, Davi, e aí ele disse: meu pai, manda Tamar, sua filha, ir lá fazer uns bolos para mim, né? Aí ela foi lá, amassou a farinha, fez o bolo e levou para ele, né? E ele disse que não ia comer, não quis. Se fosse eu, pensaria que tinha alguma coisa errada com o bolo estava bom, mas ele nem provou do bolo. Ele começou a gritar que não ia comer e mandou que todo mundo saísse. E aí agarrou ela e disse: deita-te comigo. Ela: minha irmã, isso é loucura. Naquela época já era loucura, né? Imagina que a gente acha que naquela época a coisa era mais livre, mas não, já era uma loucura o que ele queria fazer com ela. Ela: uma loucura, fala com meu pai que ele deixa a gente se casar. Ela vai conhecer o pai da permissividade de Davi, porque também não era permitido que o irmão casasse com a irmã naquela época, Davi já estava proibido, mas ela disse: não, ele vai deixar a gente casar, não faça isso não. Aí ele estuprou ela, a palavra é essa, estupro. Ele estuprou, ele violentou a irmã. E depois que ele violentou, né, aí ele demonstrou mais uma distorção de caráter, que ele ficou com nojo dela e mandou que ela saísse. E aí ela disse: meu irmão, isso é pior do que o que você já fez. Agora você está fazendo pior, você vai me envergonhar, você vai ficar envergonhado, você vai acabar com a sua vida e acabar com a minha vida. Aí ela pegou e ele chamou os servos e mandou que jogasse ela na rua. E ela foi jogada na rua, e ela foi chorando, demonstrando a dor que ela estava sentindo, e encontrou o irmão Absalão. Absalão perguntou o que foi o que tinha acontecido, se Aminon tinha feito alguma coisa com ela. Ele disse que tinha feito, e ele disse: cala-te, né? Uma terceira violência aí, né? Porque ele é teu irmão. E o que aconteceu? Chegou aos ouvidos de Davi o que Aminon tinha feito, e Davi fez absolutamente nada, né? E Absalão ficou com aquele negócio engasgado durante 2 anos. Provavelmente ele esperou 2 anos para ver se o pai fazia qualquer coisa. E nesses 2 anos ele foi tramando o que ele iria fazer. Então ele chamou o rei e disse: manda seus filhos lá para casa, vamos lá para casa todo mundo fazer uma festa. O rei disse: não, que vai ficar muita gente para você, vai ficar pesado. Faz assim. Ele disse: não, então faz assim, manda só seus filhos. Aí o rei: tá bom, vou mandar os filhos. Aí foi e mandou os filhos. Chegando lá, Absalão chamou os seus empregados e disse: olha, quando ele estiver bêbado, a gente vocês vão matar ele. Pode deixar que eu assumo daqui para lá, esse B.O. é meu. Pode matar. E aconteceu que quando ele estava bêbado, os empregados foram e acabaram todos, mataram Aminon. E foram fofocar para Davi, dizer que tinha matado os filhos dele todos, aquela coisa, né? Aquela história tipo um menino que está na escola, que chega para a mãe e diz assim: mãe, engravidei uma menina. A mãe: meu Deus do céu, que horror! Aí: não, minha mãe, é brincadeira, eu só perdi de ano, né? Porque ela para ver como o problema poderia ser maior. Aí disseram: matou todo mundo. Davi em desespero. Aí Jonadab de novo disse: não morreu todo mundo, morreu somente Aminon. E Davi ficou arrasado, né? Porque provavelmente, além de ser filho, era um filho querido, provavelmente o que seria rei. E aí passaram-se 3 anos, e depois de 3 anos começaram a articular o retorno de Absalão para a presença de Davi novamente.
Davi acabou, ele fez algumas restrições, mas acabou aceitando o filho de volta. Seja pai, corrija, discipline, chame a atenção dele, se relacione com ele, trate ele com amor. Pai, estou falando com você, pai, viva intensamente com seu filho. Os nossos filhos, os seus filhos, eles precisam disso. E agora nós vamos ver, falamos da mãe ausente, do pai permissivo, e agora nós vamos falar desse filho insensato. O filho mais novo, né, o insensato. Alguém que despreza a razão, imprudente, inconsequente, é um desorientado. Esse filho, o mais novo, agora vamos falar um pouquinho mais para os jovens iguais a mim, né, perto ali dos seus 18 anos, né, já passei faz tempo. Então, assim, aquele jovem, ele chega para o pai, né, se achando grande coisa. Cresci, quero o que é meu, porque eu vou embora. Eu vou fazer as minhas regras, eu vou fazer o que eu quiser da minha vida. E ele vai. O pai dá a parte dele e ele segue o rumo dele. Ele cheio de dinheiro no bolso, foi muito fácil ter muitos amigos, né? E foi muito fácil ter pessoas ali ao redor dele, enquanto ele estava por cima, enquanto ele tinha dinheiro. Porém, aquele filho mais novo, ele ainda era imaturo. Ele não teve habilidade para administrar aquilo que ele tinha. A palavra de Deus, lá em Eclesiastes 3:1, vai nos dizer que existe um tempo determinado para todas as coisas. E aquele filho, ele ainda precisava passar por algumas etapas, por alguns processos, até ele atingir a maturidade. Porque nós, às vezes, no auge dos nossos 18 anos, quando a gente atinge a maioridade, a gente imagina que alcançou a maturidade. Mas até chegarmos à maturidade é todo um processo. Então aquele filho, ele cai no mundo e ele gasta desordenadamente todo o dinheiro que ele tem, todo o dinheiro que ele recebeu, e ele ficou sem nada. E ele não esperava, né? De repente, naquele local onde ele estava, veio uma grande fome e ele começou a passar necessidade, e ele foi em busca de um trabalho, e ele conseguiu um trabalho lá na fazenda, e ele desejava comer o que aqueles porcos comiam. Veja onde esse jovem chegou. Ele chegou ao fundo do poço. E aí ele lembrou que ele tinha um pai. E ele decidiu: vou voltar para minha casa, vou voltar para meu pai. Porém, queridos jovens, aconteceu ali com aquele jovem algo que hoje em dia é difícil de nós vermos. Ele reconheceu que ele errou. Ele reconheceu que ele falhou. Ele não procurou culpados. Ele disse: eu pequei, eu errei, eu falhei. Voltarei para a casa do meu pai. Mas ele não voltou para a casa do pai dele cheio de razão. Ele voltou para a casa do pai com humildade. Ele voltou para a casa do pai pedindo perdão. Meu pai, me perdoe, porque eu peguei, eu errei. Ele reconheceu que pegou o caminho errado e ele voltou. Jovens, filhos, filhas, valorizem e ouçam os conselhos que os seus pais te dão. Talvez para você hoje, nesse momento, nessa hora, não vai fazer sentido, como para muitos de nós, como para mim, talvez não fez sentido lá atrás, quando minha mãe me dizia, me dava os conselhos. Porém, quando veio a maturidade, que veio o entendimento, que eu pude colocar em prática, eu consegui entender tudo que minha mãe me dizia. Mesmo que você não entenda hoje, mesmo que você não entenda agora, valorize e aceite o conselho dos seus pais. E por fim, nós temos aquele outro filho. Aquele filho que ele estava frustrado. Eu vou tentar acho que com outro. Não, é esse mesmo. Esse filho ciumento, né, ele ficou frustrado. Quando ele chega
e que ele vê toda aquela comemoração por conta de um filho que não quis saber daquele pai. Então, por fim, nós vamos falar sobre esse filho, né, ciumento. Ele ficou chateado, ele estava cheio de rancor. Talvez esse filho ele fosse aquele certinho, né, que não dá nenhum trabalho, ele ajuda, ele trabalha, ele faz tudo direitinho. Porém, esse filho ele não sabia que tudo aquilo que o pai tinha era dele também. Ele não tinha essa... Ele trabalhava, ele acreditava que tudo era... a relação ali era pelo que ele produzia. Não existia sentimento. Esse filho ele estava dando importância, mais importância ao que não era importante, que era o dinheiro. Ele não obedecia ao pai por amor. Ele só fazia ali, cumpria as regras. E para finalizar, né, como a história dessa família, como ela pode ser mudada? Como a história dessa família, ela pode ser transformada? Primeiro, reconhecer que errou. Não é fácil a gente reconhecer que errou, mas é necessário. E precisamos admitir sim, eu errei, falhei. Pedir perdão. Nossa, como pedir perdão é difícil. Mas pedir perdão não pode ser só um sentimento que tem aqui no meu coração. Pedir perdão é uma ação. Se você errou, se você falhou, você precisa pedir perdão. Demonstrar amor e mudança de atitude. Nesse sentido, eu vou falar para vocês a experiência que eu tive. Eu estou numa crise alérgica, e eu sou asmática, e eu canso, né? E a gente colocou um carro para pintar. E o metrô sobe e desce naquele metrô, e eu cheguei em casa muito ofegante, cansando, e Arthur estava lá, e aquela agonia toda, ele disse, meu filho, me deixa, eu estava morta, né? Filho, me deixa aqui, eu estou muito cansada, não estou aguentando e tal. E aí entrou um inseto lá, e ele ficou agoniado com esse inseto, queria que eu fosse lá, que eu ajudasse. E eu fui muito ríspida com ele. Fui bastante ríspida com ele, porque eu estava precisando naquele momento recuperar meu fôlego. E aí Deus ele me trouxe a lembrança da mensagem que eu ia trazer. E ele saiu todo triste e ficou lá no canto. E Deus ele me trouxe a lembrança do que eu ia falar aqui no domingo. E eu chamei Arthur e eu disse, olha Arthur, você me perdoe. Me perdoe por ter te tratado de forma grosseira. Me perdoe porque naquele momento ali eu estava muito cansada, eu estava cansada, eu expliquei para ele. E eu não queria saber o que é que você estava sentindo. Mas também eu te pedi um tempo que você não me deu. Aí ele também me pediu desculpa por isso. Mas eu reconheci diante dele que eu tinha errado, que eu tinha falhado. E às vezes nós, pais, fazemos alguma coisa com os nossos filhos e temos essa dificuldade também de voltar e de pedir perdão para ele, porque a gente acha que está perdendo a nossa autoridade. Mas não é perder a nossa autoridade. Nesse momento também a gente vai demonstrar a ele, né? Ensinar a ele como é que precisa ser feito. E diante de todas essas coisas, eu glorifiquei o nome do Senhor e entendi que era um tratamento de fato comigo, que Deus ele queria falar comigo. E vendo esses 4 personagens, né? Uma mãe ausente, um filho, ou um pai permissivo, um filho insensato, um outro ciumento. E, de fato, queridos, nós precisamos muito do nosso deixar, permitir que Deus, ele entre na nossa casa, que ele entre na nossa vida. A palavra de Deus, ele vai dizer assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Mas é necessário uma ação nossa. É necessário abrir a porta. É necessário que vocês permitam que Deus entre. É necessário que Deus ele faça parte da nossa casa, da nossa vida. E falando sobre essa parábola do filho pródigo, ela não trata somente de 2 filhos perdidos. Ela vai tratar também de um pai, que é o nosso Deus, como ele nos trata,
quando nós voltamos arrependidos e reconhecendo que erramos. Ele nos trata com todo amor, com todo zelo e com todo cuidado. Ele não fica jogando em nosso rosto as nossas falhas. Ele não fica jogando em nosso rosto os nossos erros. Mas Ele nos traz para perto, porque Ele nos ama. E para a nossa família, que vocês possam, que cada um de nós possa cuidar daquilo que Deus deu. Cuide da sua casa, cuide da sua família, cuide da sua mãe, cuide do seu pai, cuide dos seus filhos. E que o Senhor, que o nosso Deus, Ele possa continuar abençoando cada um de nós. Que vocês que estão aqui hoje, que vocês possam estar conosco todos os domingos, não só no congresso, mas todos os domingos que a gente tenha aqui culto. Que Deus continue abençoando a sua casa, que Deus continue abençoando a sua família. Amém.